Fala, empresários, guerreiros de todo o Brasil, especificamente para esses episódios que eu estou lançando. Já estamos hoje no 4º episódio falando de rede neutra, então é especificamente para provedor de internet. Então já estamos no 4º episódio, a gente vem mantendo uma série de episódios, já teve o primeiro, o segundo e o terceiro, hoje estamos no 4º falando de rede neutra. Então se você acompanhar todos os vídeos, você vai sair daqui especialista sobre rede neutra e vai trabalhar muito bem aí para o seu cenário. Qual cenário melhor você acha que pode implementar aí na sua rede, na sua estruturação? Cada cenário pode ser diferente. O cenário da Arena Telecom pode ser diferente de outro provedor. Então qual o melhor cenário? Porque a rede neutra disponibiliza para você ter várias opções aí para você crescer o seu provedor de internet. Então hoje, pessoal, vamos falar sobre quanto custa operar em rede neutra, né? Então, que na verdade, a pergunta que mais se encaixa nisso aí é quanto custa você não utilizar a rede neutra. Essa é a melhor sacada, essa é a melhor pergunta. Aquele provedor que não utiliza a rede neutra, se ele vai fazer uma expansão para outra cidade e ele prefere fazer com recursos próprios, então se ele utilizar a rede neutra, se ele não utilizar a rede neutra, quanto ele vai deixar de economizar para o seu bolso, né? Então esse realmente é a pergunta mais eficaz para a gente trazer para o nosso consciente, trazer para o nosso bolso. Então, só para recapitular, uma diferença de provedor de internet que utiliza rede neutra, outra utiliza rede própria, porque quando você constrói a sua própria rede, isso leva tempo, isso tem burocracia, você vai fazer um alto investimento na rede primária, na rede principal, você precisa de mão de obra para construir a rede, você fica responsável pelaquela rede e aquela toda a burocracia que você tem que fazer a legalização de postes, tem que se legalizar todas as normas aí junto também às NRs. Então você realmente tem aquela responsabilidade naquela sua rede. A rede neutra não, você não tem responsabilidade, você vai focar apenas no cliente. Por quê? Porque você vai atender apenas do poste até a casa do cliente. E de você outra coisa, velocidade. Você começa a atender o cliente de imediato. Então o investimento que você teria que fazer numa rede própria, você vai fazer o investimento no cliente. Entende? Então isso é maravilhoso. Outra coisa, até mesmo você que não tem um provedor de internet. E aí, uma das dificuldades hoje para montar um provedor é justamente lançar cabos, deixar estruturado as legalizações. E aí você quer começar um provedor de internet, então vai livrar você tudo disso. Então se você quer começar rápido um provedor de internet e investir pouco, e você mesmo entendendo pouco, você monta um provedor. Porque se você tem uma rede para oferecer com a internet, a rede neutra, você tem que ter uma estrutura boa de internet para oferecer, né? Porque o ideal, o bom, é você fechar parcerias, você alugar a rede de outro parceiro já com internet, não só a estrutura. Porque aí você não precisa ter uma seta, que é outra modalidade também de fazer o atendimento, né? É outra opção. Você já aluga as portas junto com a internet. Então, geralmente eu recomendo três planos apenas. Então negocia com o dono da rede, 3 planos, e vai vender internet. E aí você não precisa nem de técnico, gerente de rede para resolver seus problemas, porque quem vai resolver vai ser o provedor que está fornecendo a rede. Você vai precisar só de um técnico na rua para instalar e tirar o defeito do cliente final. Então olha que maravilha. Então esse é fundamental para você que quer uma estruturação, você também que quer ter menos responsabilidade, você que quer velocidade na sua operação, você que não quer tomar tanta responsabilidade.
você quer focar no cliente. Então há uma diversidade, na verdade, de opções para você crescer na rede neutra. São vários tipos, então é uma riqueza para quem quer crescer com rede neutra, viu? Então, o empresário comum, ele que tem aquela mentalidade, né? Aquele empresário que tem aquela mentalidade fechada, que muitas vezes tem uma cidade, não quer ir para outra. Outros pensam, a rede neutra dá muito trabalho, vou ficar naquela dependência, não gosta de parcerias, quer fazer as coisas, quer crescer, ou às vezes nem quer crescer e nem quer fazer parcerias, quer ficar naquela sua bolha, né? Então ele pergunta, ele diz o quê? Quanto custa? O empresário comum é quanto custa. O empresário, quando ele tem a mente aberta, ele quer crescer, ele quer se sustentar no mercado, ele diz que quanto isso me faz ganhar, tá? Então ele vai fazer uma análise de quanto ele pode ganhar, não quanto custa, entende? Então essa é a grande diferença de um empresário que é empreendedor. Existe um empresário apenas, mas o cara muitas vezes não é empreendedor. Para você ser um bom empresário, você tem que ser um bom empreendedor, que é diferente. Quando você é empresário, você é dono de um CNPJ. Você vive ali, né, tirando da empresa. Quando você é um empresário e é empreendedor, você não é só dono do CNPJ, porque empresário é dono do CNPJ. Agora, o empresário empreendedor, ele é o quê? Ele é um estrategista, ele é um tático, ele é um líder, ele está dentro da empresa, ele quer crescer, ele quer buscar novas inovações, ele quer parcerias, ele quer alavancar a empresa. Então esse é o empresário e o empreendedor. Então existe essas duas diferenças. Para você que não sabia, tem o empresário que é dono de CNPJ, tá? Tá ali estagnado, não quer fazer nada. E existe o empresário que é empreendedor. Na verdade, então existe essa grande diferença. Então o mercado é para esse tipo de empresário que o mercado provedor de internet, o ativo ele vê ainda como fibra ótica. Ele pensa que a diferença dele hoje é a fibra ótica. Ah, eu tenho plano de alta velocidade. Acabou, não é mais isso. Internet hoje é só o meio. Internet hoje é só uma commodity. O mundo mudou. A forma de um provedor de internet se comportar no mercado é outra. O jogo mudou, tá? Então, na verdade, hoje, quem domina o mercado é relacionamento. Você que tem um bom relacionamento com pessoas, você que tem um posicionamento de empreendedor no mercado, você que fecha parcerias, você que leva uma boa experiência para o cliente. Esse sim é o que precisa de você na sua empresa. Não precisa de você atrás de um balcão ou na rua fazendo manutenção. O empreendedor, o empresário empreendedor é o estrategista, é o que busca inovação e crescer seu provedor na internet, tá? Então, quando você faz isso, você alavanca a sua marca, e a marca de sua empresa, ela vende. Como, por exemplo, podemos citar aqui, eu não gosto muito de citar nome de empresa, mas eu admiro muito o dono da Brisa. O dono da BrisaNet, ele é um cara de parabéns, um cara visão para frente, um cara estrategista, tático. Veja, observe que a marca, ela se vende, tá? A marca, ela se vende. Por trás de um grande CNPJ tem que ter um grande CPF. O CPF tem que ser maior do que o CNPJ, porque senão não vai. Então a marca, ela se vende, tá? Então aí vem as outras coisas, vem a questão do atendimento, né? Como é o atendimento hoje, o relacionamento. Hoje precisa ter um relacionamento humanizado. Muitos se falam hoje de IA,
concordo, gosto demais de tecnologia, estudo muito IA, aplico nas empresas. Sou fã de tecnologia, nasci na tecnologia. Só que a IA, só que hoje as empresas, ela tem que abrir muito o olho, porque as pessoas ainda não pensam, não gostam de ser atendido por robô. O robô ainda ele não se igualou à forma como o humano ele atende os clientes. Não tem comportamento, não resolve 100%. E quando o cliente pensa, na verdade, quando o cliente entende que quem está atendendo ele é um robô, ele já fica insatisfeito. Então, hoje, o que eu ainda estou pontualmente atendendo e prezo muito é o atendimento humanizado. Enquanto a IA não tiver um atendimento de excelência, que seja pelo menos parecido 100% com o atendimento humano, eu não paro de ter gente trabalhando para mim no atendimento ao cliente. Por quê? Isso soma experiência. Porque a experiência hoje fala muito de experiência. A experiência do cliente é a palavra hoje chave que a galera usa muito. Mas experiência do cliente não é só um técnico ir lá e deixar a internet redonda, funcionando. A experiência do cliente tem que ter uma jornada de experiência. Porque na hora que a internet parar, ou ele tiver um outro problema e entrar no atendimento, ele quer uma experiência também diferenciada. Ele não quer falar com um robô. Então a experiência engloba tudo isso, né? E aí, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque tem tudo a ver. Por quê? Porque provedor de internet, existem vários setores para provedor de internet. Vários setores que você tem que dominar. O financeiro, o RH, o técnico, o operacional, o avanço, são vários. E quando você tem tempo para focar no cliente, quando você não tem uma responsabilidade de trabalhar do poste para trás, você vai ter tempo mais de dar atenção aos clientes. Você vai livrar de muitas coisas. Porque responsável não é só você, eu vou fazer minha rede própria porque eu vou ser dono, proprietário de minha rede própria, porque é ativo, é meu ativo da empresa. Beleza, é um ativo. Mas você tem uma responsabilidade para manter ela em pé. Não é só operacional, vai muito além do operacional. Tem burocracia, você tem que pagar normas à Anatel, você tem que cumprir norma com a Energisa, você tem que ter colaboradores aí, funcionário técnico na rua o tempo todo, porque o caminhão no dia eu vou bater no teu poste aí só de até 18 horas, isso porque passou das 18, vocês não tem técnico na rua, e aí vai deixar uma cidade parada? Não, você tem que ter praticamente um técnico, tem que ter técnico 24 horas na rede ali, à disposição da empresa. Tá? Então você tem essas partes aí, essas particularidades. Então eu prezo muito, eu falo muito aqui sobre a respeito de um provedor formar parceria, aderir rede neutra, por isso. Porque eu sei o quanto é bom você ter um crescimento rápido de qualidade, onde você tem um investimento focado no cliente. Não é só financeiro. Não é só financeiro, porque você vai conseguir dar atenção maior ao seu cliente. Porque você só teve a responsabilidade do poste até a residência. Só não enxerga quem não quer. Só não enxerga porque as pessoas, dono de provedores, como eu sei que eu sou dono de provedores, muitos não têm a mesma mentalidade, a forma como pensa. Como eu já falei várias vezes, olham para o outro como inimigos. Mas por que isso? Porque afinal de contas, por que você pensa que isso é o melhor? Por que não fazer parcerias? Porque se você não... Você quer entrar numa cidade, ao invés de você investir 300 mil reais numa cidadezinha pequena de 15 mil habitantes para fazer uma rede,
E aí, por que você não livra 300 mil reais e troca as portas com o provedor tal lá, com a sua rede aqui? Você cede 500, um exemplo, tá? Você cede 500 portas para esse provedor vir para a sua cidade e você vai para a cidade dele com 500 portas, ou 1000. E aí, fazendo parcerias, né? Como eu falei, não também, não assim, tem que ser parcerias e parceiros de verdade. Não ir no porta a porta, tá buscando cliente um do outro. Tem que ter parceria firmada em documento e tudo, tem que ser parceiro de verdade. E aí vamos buscar cliente da concorrência apenas. E aí, ao invés de você investir 300 mil numa rede e ainda assim ter responsabilidade naquela rede, você pega esses 300 mil e compra de material para você atender os clientes. ONT, você compra roteador, ou a própria ONU com roteador. Entende? Ó, você pode até comprar com o investimento que sobrou, que você não precisou investir, você investe em material de primeira para os seus clientes. Por quê? Porque você tem dinheiro em caixa, se sobrou. Aí como é ruim? Me diga aí, você que pode até não estar gostando do meu assunto, do meu contexto, que isso não pode dar certo, porque sempre tem. Porque você tem a mentalidade fechada. Como é ruim um negócio desse? Você poder entrar numa cidade, não fazer um investimento, evitar de gastar 300 mil reais numa cidadezinha de 15 mil habitantes a 20, e você comprar de material para os seus clientes. Compra drop, compra logo um pallet, né? Compra 120 km, porque um pallet é 120 km de drop. E aí você compra o restante, como uma parte de roteador, ONU, ONT. E aí? Não é melhor? E você trabalha afogado, você ainda fica com capital de giro. Então não entra quem não quer, quem não tem mentalidade para crescer, quer ficar na mesmice. Eu até entendo quem tem um alto capital. Para que Brisa Neto entrar num negócio desse? Se ele já tem uma rede gigante. Não precisa. Não precisa. Até entendo. Tem um cenário de alguns provedores que não há necessidade de entrar. Mas a grande maioria, 90% de provedores aqui no Brasil, há necessidade de entrar. Tinha como entrar. E outra, se você não vai entrar agora, mas futuramente você vai ter que entrar forçado para não perder mercado, ou você sai fora do jogo. E eu te digo como. Porque as companhias de energia, ela tem uma limitação de cabos que vai passar em cada poste. E tem cidade, até onde a Arena Telecom, tem cidade onde a Arena Telecom atua, tem 12, 15 provedores lá dentro. Me diga, se a companhia de energia permite apenas 5 cabos, ainda está tendo, pode ser que tenha uma alternância aí de 5 a 8 cabos, que cada cabo pertence a um provedor. Tem que ser uma AS. A AS que contabiliza. Aí você, vamos lá, 8 provedores. Vamos botar 8. E aí os outros? Aí, ou vocês, esses outros que sobraram, os 7, são 15 provedores, são 7. Ou ele agrega parceria com quem está legalizado para passagem do poste, como a Arena Telecom está legalizada, ou você faz uma parceria com a Arena ou com outro provedor, ou você está fora de jogo. Porque a internet de hoje não é só você colocar um rádio em cima de uma casa, como antes a gente fazia, muito simples, e atendia, não. Hoje tem que ser fibra passando. Você pode até dizer, mas até hoje a Energisa não atuou, não cortou meus cabos. E por que agora? O jogo mudou. Veja na internet aí. Você não trabalha até com internet? Entre no Google. Entre no Google que você vai ver o quanto está afunilando
esse mundo de provedor de internet, o quanto está sendo fiscalizado. Muitos fiscalizados. As companhias estão entrando com força total para que isso aconteça em todo o Brasil. Tem um prazo aí, mais ou menos, de até 5 anos ter todos legalizados. 5 anos. Só que, como o Brasil é grande, 5 anos, e você pode estar achando longo, rápido passa. Mas a sua cidade pode ser que já comece no primeiro instante, né? 5 anos todos, não é que vai começar daqui a 5 anos, ter legalização. Não, já começou. Olha no Google quanto já tem aí de limpeza de postes. A próxima semana mesmo, estou falando hoje, dia 3/7/2026, a próxima semana, os provedores da minha região já foram convocados. Por quem? Pelo PROCON. O PROCON também já está agindo também em cima disso, para limpar os postes. E só fica quem? Quem é legalizado. Quem não for, a Energisa vai ter um prazo e você será cortado. E se já estiver as operadoras, os provedores de internet, se já tem alguns que já estão todos legalizados e não tem mais vaga, ou você vende sua operação, você fecha. Aí eu digo para você, é ruim em rede neutra você antecipar? É ruim? Não é. E outra, viu? Rede neutra vai estourar, todo mundo, a maioria dos provedores de internet que vai crescer, vai ter que ter rede neutra, vai estourar, então a procura vai ser boa por rede neutra. Então se você quiser pegar, surfar a onda, antecipe, tá? Antecipe. Principalmente você aí, que você for aqui da Paraíba, a gente pode, me procure da Arena Telecom para a gente fazer parceria. Se você é de longe, se quiser entender mais um pouco sobre rede neutra e tal, me comunique aí, converse comigo no privado, no meu Instagram, no meu WhatsApp, tá tudo lá. Meus contatos tá tudo aí na bio. E é só entrar em contato que a gente bate aquele papo de dono de provedor, parceria e parcerias. É assim que tem que ser, tá? Então, pessoal, então é isso, tá? É isso que devemos cumprir e ter cuidado, abrir os olhos daqui para frente. Então, se a pergunta é quanto custa operar em rede neutra, a pergunta não é essa. Na verdade, quanto custa não operar na rede neutra? Então se você ainda não entendeu direito, dá o play de novo nesse vídeo, que eu expliquei direitinho o quanto você vai perder se você não entrar na rede neutra. E quais as possibilidades de você se manter no mercado até daqui a 5 anos. Você já fez esse planejamento até 5? Daqui a 5 anos você quer estar onde? Quantos clientes você quer ter? Quantas cidades você quer atender? Se você é pequeno, tem uma cidade apenas, uma cidade, você já se legalizou? Você tem quantas portas ociosas sem uso? E você poderia trocar com seu vizinho essas portas. Olha, claro, agora vamos trabalhar com sinceridade, com honestidade, parceria de verdade, um querendo que o outro cresça também. Porque também, se rede neutra, temos os prós e os contras. Porque se você quer crescer na rede neutra e você começar a ser taxado que aquele provedor é desonesto, um cara que não cumpre o que foi dito, você se perder no mercado, tchau, né? Então você vai ficar dali para trás. Então tem que também, rede neutra tem que ser parceria, honestidade. E quando fechar firmar uma parceria, tem que firmar uma parceria para um não querer engolir o outro. Não adianta você alugar as suas portas e o seu parceiro querer ir no porta a porta e buscar seus clientes. Ou vice-versa, não, tem que ser parceria. Não pegar cliente do seu parceiro. Pessoal, tá finalizando aí. Tá finalizando o vídeo. Agradeço demais por você ter acompanhado até aqui. Estamos no 4º episódio. Amanhã tem mais. Amanhã será o 5º.
Estamos falando de rede neutra, esses episódios, são 10 episódios falando de rede neutra, para você entender, para entrar no seu subconsciente, fazer com que você realmente cresça de uma forma organizada, de uma forma sem você fazer um alto investimento, sem você precisar investir na rede primária e fazer com que você foque no seu cliente, dê atenção ao seu cliente e que você leve para ele boas experiências. Então me segue, se não me segue ainda, me segue, que nesse canal você vai aprender muito sobre internet, sobre provedor de internet, e também depois vou ter uma série de outras empresas, que eu tenho 8 empresas no meu ecossistema, e depois vou falar como eu movimento essas empresas, como eu faço essa liderança, qual método eu utilizo. Então você que não me conhece ainda, me segue. Na bio aí tem meu Instagram, meu WhatsApp. Então, para mais, tem um livro também, um e-book falando sobre método que você pode implantar no seu negócio. Tem uma mentoria também, faça a mentoria. Se você quer escalar o seu negócio,